Fizemos hoje pela manhã uma audiência pública para discutir o direito de greve com a participação de dezenas de entidades. Foi uma reunião muito produtiva e todos os líderes que estavam lá, independente de setor que representam, encaminharam, no final, as seguintes propostas. Primeiro, a importância da regulamentação que assegure aos servidores públicos o direito à convenção coletiva, de acordo com a Convenção 151 da OIT, ratificada em julho do ano passado pelo Congresso Nacional. Reafirmaram a importância da database da categoria. Também pediram de que houvesse uma política salarial para os servidores, porque se não houver esse texto, toda vez que o orçamento vem para casa, como é o caso de agora, eles não estarão contemplados. E na hora que vão fazer o debate, para buscar o reajuste, a alegação será sempre que não há previsão orçamentária para o reajuste dos servidores, algo semelhante que acontece para os aposentados. Mostraram, sim, não é novidade, que não há um ajuste, uma concordância com o debate acelerado do projeto de lei de greve, já que eles entendem que esse tema está na casa. Eu apresentei um projeto em 1991, a eles foram pensados outros 20 lá na Câmara, e até hoje não foi votado. Aqui no Senado eu apresentei um em 97, em 2007, e até hoje também não foi votado, apesar de já ter tido parecer na Comissão de Assuntos Sociais, inclusive feito pela nobre senadora Ana Amélia, que preside a sessão. Mas quero dizer que, pelo que percebi, há de parte dos líderes do movimento sindical uma intenção de dialogar com todos os segmentos, sem nenhum sectarismo, na retomada das negociações com aqueles que não chegaram ao entendimento ainda em cima do movimento paredista e, pelo outro lado, construir uma saída de entendimento sobre a regulamentação desse direito. E, claro, que é natural, todos foram contra qualquer posição que venha na linha de proibir o direito de greve, até porque isso é assegurado pela própria Constituição. Senhora Presidenta, quero ainda destacar que, como eu havia aqui anunciado, na sexta-feira, 31 de agosto, estive na capital do estado de Pernambuco, lá na Grande Recife, belíssima cidade e capital, onde tive o privilégio de poder participar de 2 eventos, onde fiz 2 palestras. A primeira foi no Seminário Nacional de Acessibilidade, um caminho para todos. Falei sobre o projeto de nossa autoria, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já aprovado no Senado e tramitando na Câmara. A pergunta que todos lá fizeram, por que a Câmara não aprovou até hoje, já que aprovou todos os outros estatutos praticamente, só não aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que consta com quase 300 artigos, que vai trazer benefício para 46,5 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência no país. O evento foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e a Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães. Foi um belíssimo evento, um momento de reflexão, e eu só tenho a agradecer ao honroso convite que me foi feito por aqueles amigos de Pernambuco. Lembro aqui de alguns nomes que enobreceram o evento. Doutora Tereza Dweck, presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, doutor Valdecir Pascoal, vice-presidente do mesmo tribunal, doutora Eliana Maria Lapenda, procuradora-geral do Tribunal de Contas de Pernambuco, doutor Ricardo Alexandre, procurador do Ministério Público de Contas, doutor Romário Dias Pereira, conselheiro daquele tribunal, professor Barreto Guimarães, diretor
de Contas, Dr. Manuel Alves da Rocha, desembargador do Tribunal de Justiça, senhor Flaviano Mendes de Oliveira, presidente regional da Associação de Pais de Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil, e o engenheiro Antônio Borges do Reis, que foi diretor de acessibilidade do Ministério da Cidade. Todos que aqui falei, especialmente os últimos dois, me antecederam nas palestras, o Flaviano e o doutor engenheiro Antônio Borges, foram muito felizes, fizeram também, digo ambos, duas palestras que encantou a todos. Eu fiz a palestra naquela manhã que me coube, falando muito do Estatuto, falei da história da Amanda, falei quando que iniciei nessa caminhada. Foi um momento belíssimo, me senti muito feliz de estar em Pernambuco, agradeço a todos que lá participaram. À tarde, participei como palestrante do segundo seminário sobre direito dos idosos, evento promovido pela OAB, a Ordem de Advogados do Brasil, de Pernambuco. Falei sobre o Estatuto do Idoso, lei de nossa autoria, falei sobre o rumo da Previdência e para onde vamos, falei do fim do fator previdenciário, que estamos peleando na Câmara para aprovar, que aqui já aprovamos. Falamos sobre o meu entendimento que tem que haver uma política de reajuste para os aposentados, que já aprovamos no Senado e se encontra na Câmara. Cumprimento o carinho de todas aquelas pessoas que estavam lá, eram centenas, na figura do Dr. Henrique Neves Mariano, presidente da OAB de Novo Hamburgo, da OAB de Pernambuco, Dr. Petrúcio Granja, presidente da Comissão de Idosos da OAB de Pernambuco, Dr. José Maria, vice-presidente da Comissão de Idosos OAB de Pernambuco, doutora Ângela Pereira Ramos, integrante da Comissão de Idosos da OAB de Pernambuco, e a doutora Cristina Sakaki, da Defensoria Pública. E a todos aqueles que participaram do evento, a cantora que, no final, dançou, bailou e me deu um disco que ela mesma escreveu, e ela canta de forma belíssima. Eu agradeço muito a todos. Jamais vou esquecer o carinho com que todos me trataram aí em Pernambuco, tanto na palestra no Tribunal de Contas, como também na OAB. Foram momentos inesquecíveis, e eu repito aquilo que eu disse lá, que só faz com que a gente retorne ao Congresso, aqui ao Senado, com muito mais energia, para defender os interesses de todo o povo brasileiro. Os convites que eu recebi lá de delegações de outros estados, dentro do possível, atenderei, mas claro que é difícil agora, devido ao ano eleitoral. Mas, senhora presidenta, quero também informar que esta Casa Legislativa recebeu das mãos da ministra Miriam Belchior, na última quinta-feira, 30 de agosto, o projeto de lei orçamentária anual 2013. Proposta de orçamento prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,5% em 2013, com um PIB nominal de 4,973 trilhões. A previsão da inflação para o próximo ano de 4,5%. A peça integra as iniciativas governamentais no montante de 2,14 trilhões. Deste valor, o Congresso Nacional tem prerrogativa de alterar uma pequena fatia, apenas 11,6, correspondente a 294,4, são as chamadas despesas discricionárias. Os demais, 88,4%, correspondem às despesas obrigatórias, que não podem ser emendadas. Então, 249,4 são bilhões. O projeto de lei traz a previsão do ganho real do salário mínimo de 7,9, e assim o salário mínimo vai se aproximar de R$ 671. Os servidores públicos vão ter o reajuste de 15,8%, dividido em 3 anos, 2013, 2014 e 2015. São beneficiados o Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Quase 2 milhões de servidores do Poder Executivo serão beneficiados, o que representa 93% do total.
Segundo a ministra, as categorias que não assinaram o acordo com o Ministério terão de esperar até 2014. O projeto de lei prevê ainda montantes equivalentes ao salário de novos servidores. A previsão de que será aberto quase 50 mil vagas para novos servidores. Os militares foram beneficiados, terão um reajuste de 30% em seu soldo, escalonado em 3 anos. Estão autorizados investimentos de maior vulto, eu diria, a partir desse momento, na saúde e na educação. Quero também dizer que lamento que, mais uma vez, não foi destinado, pelo que previ ali, olhei hoje, nada para os aposentados e pensionistas, a não ser a inflação do período. O que vai fazer, naturalmente, que a gente trabalhe com uma emenda que já está pronta, de minha parte, para inserir o reajuste dos aposentados, e vamos trabalhar com essa ideia junto aos membros da Comissão de Orçamento e o próprio relator. Quero mais uma vez destacar que o regime geral da Previdência Urbana tem dado um superávit na casa de 15 bilhões e que está previsto também lá que as desonerações para 2013 coincidem também com 15 bilhões. E eu quero dizer que dialoguei com alguns especialistas nesses momentos que viajando pelos outros estados, e todos estão preocupados, porque cada vez mais que você diz, a Previdência é deficitária. E, ao mesmo tempo, na hora de reduzir as contribuições para a Previdência, você diz, não é deficitária. E aí vai tirando 10, 15, 20. Se olharmos claramente, mais de 100 bilhões já desapareceram das contas da Previdência pelas desonerações. Quero ainda fazer um outro registro, que inclusive no evento que participei, foi me perguntado inúmeras vezes, como está o projeto de minha autoria, número 250 de 2005, que garante a aposentadoria especial para o servidor público. Ainda hoje pela manhã, recebi o senhor Manuel Eusébio Ribeiro e a senhora Maria de Fátima Ribeiro e Célia Regina Pessoa, membro do Programa de Apoio à Sensibilidade da Comissão de Responsabilidade Social do Senado Federal. O encontro teve como pauta a preocupação desses líderes com a não aprovação ainda do Senado do PL número 250 de 2005, de minha autoria, que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial aos servidores com deficiência. É um projeto de 2005, está praticamente, eu diria não, está parado lá na comissão, a exemplo do projeto de lei de greve, até hoje não tem relator. Veja bem, o projeto de 2005, nós temos em 2012 e o relator não foi indicado. O de lei de greve é de 2007, até hoje não tem relator indicado. É como eu digo que algumas coisas estranhas acontecem e às vezes duvidam, né? É só olhar, é só olhar. Ou seja, essa proposta de nossa autoria, ela ainda é derivada de uma outra proposta que participei ativamente, da emenda chamada PEC paralela, que garantiu uma série de direitos aos servidores, só que essa questão precisaria regulamentar. Por isso eu apresentei o projeto. O PLS 250, 2005, trata da modificação do artigo 4, do parágrafo 4º, artigo 40, que permite concessão de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria de servidores públicos que são deficientes. A matéria deve ser vinculada por lei complementar de âmbito nacional, o que afasta a restrição de iniciativa sobre a matéria. Efetivamente, caso se tratasse de lei a ser editada por entes federativos e complementar, a discussão seria outra, mas não é o caso. No entanto, o Constituinte teve cuidado de determinar que a regulamentação fosse objeto de lei. Foi exatamente o que eu fiz. De acordo com o vocabulário jurídico de Plácido da Silva, lei complementar é aquele que complementa o dispositivo constitucional. Celso Ribeiro Bastos, em seu Lei Complementar, Teoria e Comentário, explica também que as matérias de lei complementares federais são definidas na Constituição da República, enquanto as Constituições estaduais se incumbem a definir as matérias próprias de leis complementares estaduais. Como vemos, não vejo motivo nenhum
desse projeto não ser aprovado com rapidez, até porque as pessoas com deficiência não podem continuar esperando. Essa ideia é ainda mais reforçada quando se imagina a absoluta inconveniência de uma norma que regulamenta a matéria interna não ser nacionalmente unificada. Esta lei complementar, senhora presidenta, é fundamental. Os servidores estão a esperar por ela desde 2005. E, repito, não entendo por que desde 2005 nem relator foi indicado. Teríamos que fazer um ajuste na casa quando o relator não é indicado. Ou se é indicado, não responde ao papel que ele deve fazer, ele deveria devolver à comissão ou ao plenário do Senado para que esse, então, tomasse as devidas providências. Por isso, eu, mais uma vez, insisto da importância desta votação desse PL de nossa autoria. Ainda registro que, nesse momento da minha participação lá no Seminário Nacional da Sensibilidade, muitos e muitas pessoas com deficiência fizeram um verdadeiro apelo para que a CCJ indique o relator e a matéria seja votada com a urgência que o momento exige. É inadmissível que uma questão tão importante como essa continue engavetada e não seja votada, eu não digo nem com a rapidez, mas pelo menos pelo prazo que todos gostariam de ver resolvido e votado, conforme aqui eu já falei por inúmeras vezes. Por fim, quero ainda destacar a todos que aqueles que estão insistindo e estão preocupados com a questão do fator, e lá também foi o principal assunto em debate, como é que a Câmara não vota o fim do fator. Ninguém consegue entender, porque ninguém explica por que não vota, ninguém fala se o regime geral da Previdência da Área Urbana é deficitário, quando eu digo aqui que é superavitário, ninguém responde, mas não votam o fim do fator. Também os juristas que lá participaram comigo e dialogaram estão convictos que a Supremo Tribunal Federal vai assegurar, de acordo com o projeto que eu já apresentei aqui, está tramitando, e que também não tem relator, há anos, o Instituto da Desaposentadoria. E com isso, o governo vai ter mais um problema. As pessoas vão se aposentar, vão continuar trabalhando, lá na frente vão entrar com o Instituto da Desaposentadoria e vão se aposentar com o salário integral. Então, eu digo que é um equívoco do governo não enfrentar de uma vez esta questão do fim do fator e não garantir uma política decente de reajuste dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Quer seja vinculando o crescimento do aumento real ao crescimento da massa salarial do país, que a Previdência mede todo ano, ou mesmo ao PIB, se assim entenderem. Agora, que tem que ter uma política salarial, tem que ter para os aposentados e pensionistas. Eu vou mais além, se tivéssemos uma política salarial para os servidores, com certeza não teríamos uma greve do porte dessa que vimos recentemente, e ainda algumas categorias estão em greve. Agora, o aposentado ele não pode fazer greve, né? Ele está aposentado. Então, para mim, não dá também para aceitar que, se o aposentado pudesse fazer greve, com certeza ele teria sido atendido na sua reivindicação básica. Como ele não pode fazer greve, simplesmente não abre negociação, não se conversa sobre a situação dos aposentados, não se diz nada e simplesmente se mantém somente com a correção da inflação, enquanto que o correto seria manter um reajuste acompanhando o crescimento da massa salarial no país ou mesmo o PIB. Porque se o PIB cresce, é que o país está dando certo, a economia vai tão bem que o governo se dá o luxo de abrir mão de receitas, principalmente da contribuição do empregador sobre a folha. As informações que nós temos, dezenas de categorias já não pagam mais sobre a folha e mais uma centena está lá na fila para dizer que não quer mais pagar sobre a folha os 20%.
que vai fazer com que eles paguem 1%, 1,5% ou 0%. Aí, no futuro, alguém vai ter que responder. Quando hoje a gente diz que a Previdência Urbana tem um superávit em torno de 15 bi, todo mundo fica quieto. Estou me respondendo ao órgão correspondente do Executivo. Bom, daqui uns anos, quando nós vier para a tribuna e tivermos que dizer que também a Previdência Urbana vai estar com déficit, daí aqueles que abriram mão da receita da Previdência vão ficar com o nome escrito na história. Eu quero dizer que eu estou alertando isso há alguns anos, que não dá somente para abrir mão de receita da Previdência, com isso não paga o aposentado, e aí no futuro ainda vai dizer que tem déficit. Bom, só pode ter déficit mesmo. Se tem uma caixa onde eu só retiro receita e não coloco, bom, vai chegar um dia que essa poupança feita pelos trabalhadores no longo das suas vidas para pagar a sua aposentadoria de forma decente vai ter problema. E alguém vai ter que um dia responder por isso. Quero mais uma vez dizer, alguém um dia vai ter que responder. Eu desafio alguém que me diga, mas desafio mesmo e dou meu mandato, que a Previdência Urbana é deficitária, porque ali é que não tem reajuste real. Ali é que se aplica o fator previdenciário no regime geral da Previdência. Eu abro mão do mandato, olha o que eu estou dizendo aqui, se alguém me provar que no regime geral da Previdência, a Previdência Urbana ela é deficitária. Todos sabem que ela é subgravitária. É tão subgravitária que eles ficam abrindo mão de receita toda hora. Mas se continuar abrindo mão de receita, vai chegar uma hora, claro, não tem receita e só tem despesa, daí poderá ser deficitária. Mas se parassem de abrir mão e desse o reajuste real que merece os aposentados e pensionistas, eu não precisaria fazer um pronunciamento nos moldes desse que fiz aqui. E faço aqui porque fiz lá em Pernambuco. Não pense que eu não fiz lá porque eu fiz. Fiz lá no Pernambuco, no mesmo modo que estou fazendo aqui as minhas preocupações para onde vai a Previdência. A continuar essa desoneração sem medida, nós teremos problema, sim, no futuro de uma Previdência, me refiro à área urbana, que é supergravitária. E alguém vai ficar com o nome na história por ter quebrado, aí sim, a Previdência dos modos que está acontecendo. Mas se só pararem de retirar o dinheiro da Previdência com a tal de desoneração e deixarem que as contribuições continuem, ela vai continuar supergravitária e dá para dar o reajuste, sim, para os aposentados, acompanhando o crescimento da massa salarial. É isso, obrigado, senhora presidente. Considerem na íntegra os comentários que eu fiz sobre os